Então vamos lá, né? A gente vai falar sobre igreja, né? E a gente começa aqui de maneira muito simples, né? O que é igreja? E aí eu estava pensando, e tem gente que fala, né, que uma imagem fala mais que 1000 palavras. E hoje a gente tem a nossa referência de conhecimento, né, que todos nós usamos, que é o famoso Google. Aí se a gente entrar no Google, o que será que aparece lá quando fala de igreja, né? E pensando nas imagens do Google, né? E aí aparecem esse tipo de imagem que é o que a gente vê, né? Igrejas lindíssimas que a gente tem pelo mundo, né? Uma delas em Brasília, talvez alguns de vocês conheçam, outras na Rússia, na Espanha, são prédios lindíssimos, né? E quando a gente viaja, acho que alguns de vocês talvez já tenham conhecido, quando a gente faz um roteiro de viagem, né? Você vai na Europa, ou até mesmo em outros países, você vai ver, sempre tem as igrejas que foram construídas por lá. Aí você pega outras igrejas, né? Existem estilos também de igreja, né? Tem igrejas grandes, modernas, né? Tem igrejas muito simples, em lugares muito simples desse mundo, né? E igrejas com às vezes, riqueza, que às vezes até a gente não se sente tão bem, às vezes, de ver, eu pessoalmente, né? Mas será que isso é que é a igreja? Né? Igreja é esse prédio, esse edifício, né? E por que será que a gente, às vezes, acredita que a igreja é o prédio? A gente mesmo diz, né? Vamos na igreja domingo? Vamos à igreja domingo? E por que dessa associação? Essa associação vem de lá de trás, né? De quando, no Antigo Testamento, né, Deus habitou no santuário. E ele estava ali no Santo dos Santos, né? E era um lugar em que as pessoas iam até a presença de Deus, né? E isso ficou, né? Fica até hoje. Mas depois que Jesus veio, né, a igreja deixa de ser o prédio, deixa de ser o edifício. Ela não é nada disso, dessas imagens que a gente viu, né? Esse é simplesmente um lugar para facilitar para que os membros da igreja estejam juntos, né? Mas a igreja somos nós, né? Somos cada um de nós, irmãos em Cristo, e isso é a igreja de verdade de Deus, né? Que Jesus deixou depois da sua ascensão, né? E eu vou fazer aqui uma outra brincadeira agora com o nome, né? A gente, não sei se vocês viram, o nome era, né, a Fortaleza da Comunhão. Eu não sei se vocês pegaram o que está por trás disso, mas eu vou dar o crédito, tá? O crédito do pastor Gava. Eu não sou tão criativo quanto ele para isso, mas ele pensou aqui na ideia da fortaleza da solidão, que eu não sei quem que reconhece aqui pela imagem, mas esse é o santuário secreto do Superman, né? Para quem gosta de quadrinho, quem já viu isso aí, está aqui. E ele era secreto, tinha uma chave gigante, só ele podia entrar no edifício, né? E aí o que a gente está dando nome aqui para né, essa parte, né, do curso que a gente está tendo aqui na Escola Dominical é a fortaleza da comunhão, né? Porque na verdade a igreja é, né, a nossa fortaleza em Cristo, né? Mas ela não é de solidão, ela é de comunhão entre os irmãos em Cristo e ela está de portas abertas para o mundo, né? Chamada para testemunhar a salvação que a gente tem em Cristo. Então, eu gostei do nome que o Gava deu, né? A Fortaleza da Comunhão, e algumas vezes a gente vai falar sobre isso aqui, né? O quanto que às vezes a gente acredita que pode ser igreja sozinho. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Dá para ser igreja sozinho? Né? Eu acho que não. Eu acho que a Bíblia diz que não, né? Por isso que a gente fala que não chama de a fortaleza da comunhão, porque a igreja, né, a gente só pode ser igreja tendo relação entre os irmãos e tendo uma relação com Deus. E a gente vai ver a palavra de Deus falando isso um pouquinho enquanto a gente entra nos textos e lê um pouco a palavra de Deus. Tá bom? Então, qual que é a definição que a gente vai usar
né, nessa aula aqui para falar sobre o que é igreja. A igreja é a reunião total ou parcial dos filhos de Deus ao redor de Jesus Cristo, vivendo para refletir o caráter de Deus nesse mundo. Né? Ele vem, né, a origem, né, eclesia, né, que são duas partes, né, de palavras juntas no grego que formam, né, esse sentido de reunião e esse sentido de chamados para fora. A gente vai até encontrar algumas discussões aí entre, né, algumas pessoas dentro da igreja acreditam que isso tem mais a ver com que a gente não deveria estar olhando tanto para o radical da palavra, do chamado para fora, né, do chamado para fora do mundo e para dentro da comunhão com Cristo, ou o chamado para fora de você estar levando a palavra de Deus para todos e focar mais no sentido de reunião, né, porque essa palavra você vai encontrar em vários textos, né, ou outros textos também fora da Bíblia, sempre se referindo à igreja como a gente conhece hoje, né, como grupo de pessoas. Mas é muito importante a gente lembrar o que a igreja não é. Né? Ela não é um prédio, uma casa, um salão, um templo, ela não é uma denominação, né? Não é uma pessoa isolada também, porque não dá para ter comunhão de só uma pessoa. Né? E eu cresci na igreja, né? E eu sou filho de pastor também, presbiteriano, né? Mas amo, né? E hoje estou na igreja batista, mas isso não tem nada a ver no fim do dia. Mas eu lembro de quando eu era criança, era engraçado, né? A santidade que a gente mantinha no templo. Então, o templo, mesmo quando a gente não estava reunido, né? Ele tinha que ser respeitado. Então, algumas coisas podiam ser feitas no templo, outras coisas só podiam ser feitas no salão social. Né? Então, tinha o templo no segundo andar, o salão social embaixo, e a gente só podia fazer algumas coisas lá embaixo, né? Porque o templo era santo. Ô, Márcio, Oi. eu sou do tempo que não podia bateria, não podia comer, não podia um monte de coisa. Não podia, né? E, na verdade, né, eu acho que uma parte do conceito que estava por trás, ele é super importante. Que no momento que a gente está junto, o respeito, a adoração, ela é importante. E naquele momento, a igreja, independente de onde você estiver, se a gente está na nossa casa aqui, reunido através da internet, se a gente está, né, num templo lindo ou se está num templo simples, mas Deus está ali quando a gente se reúne. E não importa o prédio, a parede, onde está, né? A gente, né, deve adorar, deve dar reverência a Deus, a glória a Deus, independente das condições do prédio. E igreja não é nada disso, né? E igreja não é templo, não é salão, não é denominação, não é uma pessoa isolada, tá? Mas esse é um conceito bem importante e a gente vai falar muito sobre isso. Então, quando a gente vai falando de igreja, do que a gente está falando hoje, né, e na semana que vem? Que ela é a reunião total e parcial dos filhos de Deus, ao redor de Jesus Cristo. Um outro tema aqui que é importante, né, é um grupo de pessoas regeneradas soberanamente por Deus. E vamos ler Tito um pouco 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivemos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Né? Quanto que a gente vê isso hoje no mundo? Né? Talvez alguns de nós vivemos isso, mas é como a gente era, né? A gente estava no mundo com maldade, desobediência, escravidão, muitas vezes se sentindo sozinhos, né? Ou abandonados. E aí o texto segue, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui tem várias coisas muito interessantes, né? E, primeiro, onde que está a origem de tudo isso? A origem está no amor
e na bondade de Deus pelos homens, né? Que é onde a gente segue, que é onde a gente está aqui, né? No amor e na bondade de Deus pelos homens. Através do quê? Da graça, né? Aqui a graça a gente vê expressa através da palavra misericórdia. Não é mérito, né? Não foi justiça por nós praticados. E o que quer dizer isso? Não é que a gente que ganhou a nossa salvação porque a gente fez alguma coisa, mas devido à misericórdia e à graça de Deus, né? E o que ele faz? Ele nos salva, né? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito por meio de Jesus Cristo. E é bonito esse texto, né? Porque ele fala da ação da Trindade, com cada uma, né? Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Com Deus Pai amando e sendo bondoso e dando da graça, a graça sendo manifestada através de Jesus Cristo e sua morte, né? Nos dando a salvação, né? E o lavar, né? Regenerador e renovador do Espírito, né? Que é o nosso Consolador que está conosco até hoje. Então, o que é a igreja? É esse grupo de pessoas que passou por isso, né? Que foram limpas, renovadas, regeneradas pela graça de Deus, né? Mediante a nossa fé em Cristo. Então, isso é igreja. É esse grupo de pessoas que passou por isso, né? Que recebeu a graça de Deus na sua vida. Efésios 4, 15 e 16, o que fala aqui? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Né? E aqui a gente segue, né? O texto anterior, né, ele falou de onde veio, quem são essas pessoas, o que elas passaram. Mas depois que você passa pela salvação, né, tem um processo que segue depois, que está escrito nesse texto, que é crescer naquele que é a cabeça, que é Cristo. Que começa a falar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o corpo daqui a pouco, né? Mas é um corpo, tem uma unidade, ele é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo, né? E é importante que cada um tenha uma função, a gente vai falar um pouco mais disso. Mas aqui mostra o processo que vem, né, depois da salvação, que ele continua, e a gente vai falar também mais disso depois, tá? Que é a questão da edificação, e na próxima aula a gente vai entrar um pouco mais em detalhe disso, né? De falar sobre o propósito da igreja, para que ela existe, e a gente vai conversar bastante sobre isso semana que vem, tá? Então deixo aí a dica, tem o feriadinho, mas conectem-se, dá para conectar de qualquer lugar, de onde você estiver, isso apesar da gente estar com muita saudade, às vezes, né, de poder estar junto e dar um abraço, a igreja está voltando, mas é importante. Um outro ponto de definição aqui importante é que existem duas igrejas, a gente pode falar disso, vocês já ouviram, né, talvez falar disso em algum lugar, ou podem estar escutando, que é a Igreja Universal. Né? O que é a Igreja Universal? São todos os crentes de todo mundo, todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. Ela é invisível, não dá para ver. Né? E tem duas definições aqui também, que é a Igreja Militante, isso é todos os crentes atuais, vivos, né, que estão hoje, né, alguns deles, né, acordados, reunidos como nós, outros talvez dormindo em outro lado do mundo, e essa igreja militante, e a igreja triunfante, que são todos os crentes de todas as épocas, tá? Todos aqueles que se foram e todos aqueles que virão, né? E essa igreja triunfante, que no futuro estará junto, né, com a presença do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. E a igreja local, essa é a nossa igreja, né? Depois a comunidade batista de Moema é uma igreja local, ela é uma igreja visível, né? É um grupo, né, de cristãos específicos de uma localidade, de uma religião, de uma região, tá bom? Então é importante a gente lembrar desses temas, né? E
A gente pode falar sobre muitos temas distintos sobre a Igreja Universal, sobre a Igreja Local, mas o que a gente queria aprofundar hoje é no que é a Igreja de verdade e como que a Bíblia define a Igreja. Né? Paulo fala de alguns mistérios, e a gente vai falar sobre esses mistérios, e no Novo Testamento o que a gente encontra para falar sobre a Igreja são figuras, né? Figuras que estão associadas à Igreja. E a gente vai entrar nessas 4 figuras com um pouquinho de profundidade hoje. O primeiro delas é um corpo, né, sendo Cristo o cabeça. O segundo é um edifício, onde Cristo é a pedra angular. O terceiro é o rebanho, em que Cristo é o pastor. E o quarto que a gente vai falar hoje é a noiva, sendo Cristo o noivo. Aqui tem os textos, a gente vai ler esses textos e olhar, mas essa foi a maneira que Deus encontrou para explicar igreja para a gente, né? Usando metáforas, coisas que são físicas para a gente consegue ver, né? Ou vivenciar, apalpar, entender a dinâmica de como funciona um corpo, como funciona um edifício, né? Como funciona um rebanho e como funciona um casamento. E, através disso, entender os paralelos, né, do que Deus sonhou e imaginou para a igreja dele, hoje. E são lindos, né? E tem muita coisa. A gente podia gastar uma aula em cada um desses textos aqui, falando sobre o que é ser corpo, né? O que é ser edifício, o que é ser rebanho, né? E o que é o casamento e como a gente coloca lá. Então, a gente vai resumir um pouquinho, tentar tirar hoje aí algumas lições para a gente. Começando com o corpo. 1 Coríntios 12, né, de 12 a 27, a gente vai ler aqui e vamos conversar um pouquinho sobre que coisas que a gente pode aprender. No versículo 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Eu vou parar um pouquinho aqui nesses 2 versículos, né? O primeiro conceito de corpo, né? O nosso corpo não existe sozinho, né? Não dá para o dedo, né? Tem vontade própria, né? Mas ele é um só. E aqui, né? A gente está falando de unidade. E é uma unidade que ela independe da nossa origem, da onde a gente veio, do que a gente gosta, do que a gente é, né? E aqui ele está falando disso através de quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, né? Não interessa a nossa origem, não interessa o que a gente gosta mais ou menos, né? E obviamente que Deus respeita a nossa individualidade, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Deus sonha com uma igreja unida, né? E por que e da onde vem essa união da igreja? Ela vem através do Espírito. Foi o que a gente estudou nas aulas passadas, né? É o Espírito que dá essa união. E esse corpo, né, da mesma maneira que nós somos um corpo, né, que tem cabeça, braço, perna, né, pulmão, coração, estômago, então a gente tem tudo isso, né? Assim também a gente é um em Cristo. E é um mistério, né? Como que Deus faz isso, como Deus escolhe, né? E como Deus escolheu cada um de nós para estar na igreja, né, Batista de Moema, mas nós formamos um só corpo com respeito a Cristo. E seguindo aqui, né, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato,
Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo, né? Então, aqui, né, Paulo fala várias vezes, né, do mesmo tema de maneiras diferentes, né? E tem algumas verdades importantes aqui dentro, né? Às vezes a gente pode não ter esse sentimento de pertencer ao corpo. Talvez você já tenha passado por isso, né? De dizer, eu não sou parte disso. Eu vou lá, entro, sento, saio, mas será que eu sou parte mesmo disso? É que o Paulo diz, mesmo você não sentindo ou não acreditando, você é, e você faz parte do corpo. Esse é o primeiro ponto. E Paulo é muito corajoso, né, e franco em negar a conclusão. Você pode se comparar com alguém mais na igreja, achar que alguém é mais importante ou menos importante que você. Mas Paulo diz, sua conclusão está errada, né? São todos importantes. Você pode pensar ou até sentir que é inútil, ou que é menor dentro da igreja, mas não é verdade. Se você faz parte do corpo de Cristo, você não é inútil, mas tem o propósito de ser uma manifestação única do Espírito de Deus dentro da igreja. Isso é muito importante, né? E aí, algumas vezes a gente pensa, né, que esses sentimentos nossos, né, de inutilidade ou até mesmo de inferioridade, né, eles estão fora de sincronia com a realidade de Deus e com o propósito de Deus, né? E mais importante, né, algumas vezes a gente pode até se ressentir dos nossos dons ou da manifestação do Espírito, né? E isso, de alguma maneira, a gente pode, né, concluir que é falta de confiança em Deus, porque foi Deus que te pôs ali, foi Deus que me pôs onde eu estou, né? E a gente tem que ser grato a Deus, né? E no fim, tem uma questão importante, né? Que é a gente confia em Deus, a gente confia na soberania de Deus, né? Que fez um mão, outro ouvido, outro pé. E isso é muito importante. Mas a primeira mensagem, né, aqui que vem, são duas mensagens importantes nesse conceito de corpo. Primeiro, é a questão da unidade, mas que é uma unidade que não é necessariamente uma unidade que, né, você deixa de ser judeu ou grego, ou escravo ou livre, você continua sendo quem você é, né? A gente vai continuar tendo diversidade, né, dentro da igreja, mas a gente tem a unidade no Espírito de Deus. E o segundo é esse sentimento, algumas vezes, de inutilidade, inferioridade, e que Paulo aqui é muito claro, né, dizendo que cada um tem uma função segundo a sua vontade, está escrito no versículo 18. Ele que dispôs os membros, né? E se todo mundo fosse um membro só, onde estaria o corpo? Tá? Então, há muitos membros, mas existe um só corpo. Seguindo aqui no texto, no versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E, né, no slide anterior, a gente estava falando um pouco desses sentimentos que a gente tem, né, de inferioridade ou, né, de inutilidade dentro do reino de Deus.
E aqui Paulo fala de um outro sentimento, que é o sentimento de autossuficiência, né? Eu sou bom, né? Eu não preciso, né, de você. Eu não preciso do meu irmão. Eu posso viver sozinho, eu não preciso de vocês, né? Ou, né, eu posso fazer isso porque Deus me deu esse dom ou aquele dom, né? E olha que legal como, né, eu tô aqui fazendo isso é para quando a gente está assim, né, seja porque a gente está sozinho, com esse sentimento de autossuficiência, de que eu não preciso do meu irmão, ou quando a gente está se orgulhando e nos auto, né, vangloriando com o nosso trabalho, né, que pode até ser bom, a gente não está sendo igreja. Né? A gente não está sendo igreja. A gente tem dentro da igreja, a gente falou disso na última aula, né? Dons espirituais, alguns são mais espetaculares, outros são mais comuns. Aqui é interessante que a gente vê também que Paulo usa a palavra no versículo 22, né? Os membros do corpo que parecem mais fracos, né? Ele não diz que são, ele diz que parecem. Por que ele diz que parece? Porque às vezes a gente se sente assim, né? E os que pensam que são menos honrosos, né? E o que? Que está na minha cabeça, né? A gente pensa isso, né? A gente tem que tratar com especial honra, né? E é engraçado que ele fala, né? Engraçado não, é bonito no versículo 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Às vezes a gente faz tudo o contrário, né? Na igreja, não faz não? Às vezes a gente pensa que é, né, a hierarquia do mundo, a hierarquia da igreja. Né? No mundo a gente está acostumado a tratar com mais honra, né, quem tem mais, né, mais alto na hierarquia. Deus não fez a igreja assim. O único que é cabeça é Cristo. Né? Oi. Oi, estou gostando da aula, viu? Isso que você falou é o que eu estava pensando, né? Como essa escritura é rica, né? Porque você vê a visão de Deus para nós, né? Exato. Como ele olha para a gente, né? Como um todo, né? É fantástico. Você falou a palavra, né? Que incrível, né? E como a nossa mente é tão humana, né? Muito Isso. aqui, né? Muito, muito bom. E a gente, eu acho que é isso. E né, quem está muito tempo na igreja, né, já, e eu passei por isso, né, quando eu era jovem, né, de você pensar, mas, gente, que igreja que é essa? Né, que a gente olha para as pessoas e tem tanta gente falha, e a gente olha para quem está, né, lá na frente, né, ou quem está pregando, ou quem está cantando, ou tocando no louvor, né, o que seja, e a gente olha para as pessoas para ver a igreja, né? E aqui o que Paulo diz não tem membro com mais honra ou com menos honra, não tem maior ou melhor. E a gente tem que olhar para a cabeça, que é Cristo, né? Algumas vezes ajuda também a gente olhar para o espelho, né? E a gente se vê, né, que da mesma maneira que a gente é falho, as pessoas que estão lá também são, né? Da mesma maneira que a gente está num processo de santificação, a igreja também está. E a gente vai falar um pouquinho disso também na aula que vem. Né? A igreja não é perfeita, as pessoas que estão lá não são perfeitas. Perfeitas é a cabeça da igreja, que é o líder do corpo, né? E que bom, e que graças a Deus, que Deus olha a igreja através do sacrifício de Jesus, né? Assim como ele olha para a gente. Né? E é um mistério, é lindo, mas é a verdade. E sempre que a gente foca no homem, dá errado, né? Dá ruim, né? Como a gente brinca, a gente foca no homem, dá ruim. Dá ruim. Verdade. Né, e a gente, né, entra né, em brigas, às vezes, tão desnecessárias, a gente discute coisas que não precisa, a gente olha em coisas pequenas, né, e Deus, dentro da diversidade que ele criou o ser humano, o homem, os países, as culturas, a igreja dele continua lá, né, e não é importante, né, se a igreja tem bateria ou não tem bateria, se está com órgão de tubo ou não, né, ou se a gente canta hino do Inário, ou se canta música mais moderna, nada disso importa, né, não importa se você está num templo, né, que você ajudou a construir com as suas próprias mãos, né, ou numa igreja simples, ou na casa de alguma pessoa, não importa nada disso, o que importa
né, é o amor de Deus e como ele deu, e que cada membro esteja crescendo e fazendo e tendo a sua função, né? E dentro dessas funções, aqui tem dois comandos, né, que Paulo fala. O primeiro deles é um negativo, ele diz: não diga eu não preciso deles. Esse é o primeiro comando de Deus. Não diga que você não precisa do seu irmão, né? E ele fala, os membros que parecem mais fracos são indispensáveis, né? E parece de novo, a gente já tinha falado disso, né? Isso é um teste da nossa maturidade, né, e da nossa fé, acreditar que cada um é necessário e a gente agir com relação a isso, né? O quanto que a gente, né, na nossa história, numa igreja, né, ou em mais de uma igreja, deixou de ver valor no irmão ou acreditar nele, né? Independente de como ele está tratando a gente. Deus pôs ele lá e Deus tem um propósito. E depois ele fala de um outro comando que é o positivo, né? Que é o comando de cuidado de uns aos outros, né? No versículo 25. Para quê? Para que não haja divisão no corpo, né? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E isso é igreja, né? Cuidem uns aos outros, né? Ele podia ter dito que não há divisão no corpo, mas ideias unificadas em coisas como são os órgãos, mas ele não falou isso. Ele falou que não haja divisão, né? Mas que os membros devem ter o mesmo cuidado uns com os outros, né? Então, o comando positivo para nós do Senhor, ele é o seguinte: qualquer que seja a tua diferença de outra pessoa, sobre qualquer questão, né? Cuide dela, ame essa pessoa, esse irmão, demonstre o amor de Cristo de maneira horizontal, mostre preocupação com essa pessoa, né? Quanto mais fácil, não é, resolver as coisas, né? Às vezes até mesmo do dia a dia, né? Se você participa de, né, alguma atividade que você tem com outros membros, você pensa diferente. Quão mais fácil, né, seria a gente tomar as decisões que a gente precisa, as ações, se a gente tivesse esse igual cuidado uns pelos outros. Independente se a gente pensa igual, se a gente pensa diferente, se a gente tem mais afinidade com um ou com o outro, pela razão que seja que a afinidade venha, né? Mas Deus manda, né? É um mandamento, né? E ele dá mais honra aos que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, né? E é legal Posso fazer porque... mais um comentário? Claro! Gostei muito do versículo 26, né? Porque ele é o alvo, né? É o que Deus ele fala, né? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, né? Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu tenho um problema no pé, e quando dói, dói a cabeça, dói tudo, né? Então, assim, eu estou vendo que o jeito de me locomover afetou o quadril, né? Então, assim, e Deus olha assim, né? A gente como um todo, né? E quão especial é isso, né? Então, a gente sofrer junto com o outro, né? Se alegrar com a vitória do irmão, né? Tão bom isso, né? Viver isso. Exatamente. E no fim, isso é igreja, né? Por isso que a gente fala dessa, né, usou o nome de fortaleza de comunhão, porque isso é comunhão, né, entre os irmãos. É quando um sofre, a gente sofre junto. Quando um é honrado, a gente se honra junto, né? E isso exclui, né, os outros tipos de sentimento, né, que não vem de Deus, né? De inveja, de pensar por que ele está lá e não eu, por que ele que é X e eu sou Y, independente do que é X ou do que é Y, né? Eu sou engenheiro, tá? Então a gente gosta das coisas de X e Y, né? Mas no fim do dia, Deus quer essa unidade para a igreja, né? E ela vem através do amor e ele tem que ser exercitado, como através do cuidado, né? E dando honra a todos, independente de quem é. Então esse conceito de corpo ele é muito bonito, né? Ele é muito lindo. E é legal a gente fazer esse paralelo, né, entre como que o nosso corpo funciona, quanto que uma parte não funcionar afeta a outra,
e o quanto que é importante o nosso corpo, né, tá em harmonia e cada parte cuidar da outra e cada um entender que tem a sua função e que tem valor e a gente aprender a se respeitar assim e saber que, né, no versículo 27, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, né, lembrando que somos de Cristo, né, não somos da igreja X ou da igreja Y ou do pastor, né, A ou do pastor B, né? Nós somos de Cristo, a igreja é de Cristo. Né? Esse é um outro versículo que fala também sobre isso, Efésios 1, 22 e 23, e Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Né? Então, Deus coloca Cristo como cabeça de todas as coisas. O versículo é lindíssimo, né? E a igreja é o corpo. E aqui né, não dá para entender, né, a amplitude do que significa Deus colocar debaixo dos pés todas as coisas. Eu acho que a gente não cabe na nossa mente, né, na nossa razão. Né? E a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Né? Não dá, né? Tem uma música que chama, né, o Tapeceiro, né? E ela é muito bonita porque ela fala que às vezes a gente fica tentando entender as coisas e os mistérios de Deus, né? E a gente está vendo o tapete do lado errado, né? A gente está vendo só os nós e fala que coisa bagunçada é isso, né? Eu não consigo entender, não pode ser, tem alguma coisa errada aí, né? Mas eu não sou Deus, você não é Deus, né? Deus sabe de tudo, e Ele, né, é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E toda e qualquer é toda e qualquer. Né? Momentos bons e momentos difíceis que a igreja viveu, né, na história, se a gente for olhar a história da igreja, né, nos 2000 anos, né, ou até mesmo na nossa história da nossa igreja, nos poucos anos que ela tem. Vamos para a segunda metáfora aqui, a segunda figura, né? E ler um pouco Efésios 2, 19 e 22, em que agora a gente muda de imagem, para de falar de corpo e a gente vai começar a falar de edifício. Portanto, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Né? E aqui, né, começa a ter logo na igreja, né, a igreja começando só com o Velho Testamento. Paulo era judeu, conhecia muito bem o Velho Testamento, e ele tinha esperança, né, naquele livro e na promessa do Messias que viria. Né? E aí a igreja começou a ter uma das primeiras dúvidas e perguntas do que a gente faz, né? Mas agora outras pessoas estão crendo que são não-judeus. O que a gente faz com isso? Como é que a gente edifica a igreja? Como é que a gente segue? E é interessante porque Deus já tinha prometido lá atrás, né, que o povo santo de Israel ia abençoar todas as nações, e todos os povos seriam abençoados através, né, desse povo. E é aqui onde, né, Deus fala que a edificação, né, ela tem que ser tanto sobre o fundamento dos apóstolos quanto dos profetas. Né? Os dois, a igreja é edificada sobre esses dois fundamentos. Né? E a gente não é mais estrangeiro ou forasteiro, né? Não interessa mais se é judeu ou se é grego, né? Ou se eu sou batista, ou se eu, né, sou presbiteriano, ou se eu sou da Assembleia de Deus, não interessa. Né? Nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, pela salvação de Deus. Né? Então, ela é composta pelos dois. Né? E está unido, né, nessa promessa que Deus tinha feito lá atrás.
Então, Cristo fez judeu e gentil um na igreja. Né? O que isso quer dizer para a gente hoje? Né? E não interessa de onde você veio, qual que é a tua história, o que você viveu, o que você fez antes, né? Se você era mais bonzinho ou menos bonzinho, né? Se era ruim ou muito ruim, né? De acordo com como a gente mede as coisas, porque ninguém faz parte da igreja por mérito, né? E sim pela graça. E é muito legal, né? A gente tinha visto o versículo de Efésios, né? Agora há pouco, né? Que essa obra unificadora da salvação, né? E para mim esse é um dos temas, dos versículos mais bonitos, né? Que há um só corpo, um só espírito, uma só esperança para que a gente foi chamado, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, né? E isso que nos dá a unidade da igreja, não por homens, né? Mas pela obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então nós somos herdeiros da promessa de Abraão na igreja, né, em que Deus ia abençoar todos os povos. E esse é um dos temas, né, indo para a prática de novo aqui, importante, né, porque a igreja é uma igreja reconciliada, em que povos diferentes estão juntos. Né, e esse é um desafio prático difícil, né, que é para a gente, da mesma maneira que nós estamos reconciliados com Deus, né, a gente tem que ser um povo conciliador, porque somos um povo reconciliado, certo? Um povo que está no caminho, né, da redenção e da reconciliação. E essa é uma dificuldade prática para a gente, estar bem entre todos, estar reconciliado com o irmão, né? Dormir bem, né, com o irmão depois das diferenças que a gente tem, porque a gente continua sendo indivíduos, a gente pensa diferente, a gente vai ter diferenças. E está tudo bem, não tem problema ter diferenças, né? Deus pede, né, a unidade da igreja e não que todos sejamos iguais. E ele fez diferentes com funções diferentes dentro da igreja, respeitando, né, como a individualidade de cada um. E depois ele segue, né, Jesus Cristo como pedra angular. Né, o que era pedra angular? Eu acho que vocês devem saber disso, né, mas era aquela pedra fundamental utilizada nas antigas construções. Né, ela era caracterizada por ser a primeira pedra a ser assentada na esquina do edifício, formando, né, um ângulo reto entre duas paredes. Né, e a partir dessa pedra central eram definidas todas as outras pedras de como elas eram colocadas, alinhando toda a construção que vinha. E aqui tem uma lição importante, né, que se a pedra angular não for Cristo, não funciona. Né? A igreja que está fundada em homens, ela não funciona. A igreja ela só funciona, ela só para de pé, né? Ela só se sustenta, ela não cai no primeiro vento. Né? E vento, né? Também falando de furacão, porque às vezes vem furacão também, né? Que passa pela gente. Mas ela só vai sobreviver a tudo isso com Cristo como a pedra angular. Né, e todas as dificuldades que existem no mundo e que existem em uma igreja. Então, a pedra angular, ela é o elemento essencial que dá existência, né, àquilo que a gente chama de fundamento da construção, né, que é a igreja aqui, né, nessa figura. Tá? Hoje é como se fosse o alicerce, né, dos nossos prédios. Né? Então, a gente pode entender na figura como esse mesma representação. E depois, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Né? Então, a igreja, algumas coisas importantes. Ela cresce, quer dizer, ela não nasce perfeita, né? Não é porque fomos salvos que somos perfeitos, mas ela tem que crescer. E uma igreja que não cresce não é uma igreja saudável. E aqui crescimento não é em número de pessoas, tá? Não vamos confundir isso, mas é o crescimento, né, no processo de santificação da igreja, para ela se tornar cada dia mais, né, a morada de Deus através do seu Espírito. E por isso que nós somos edificados. Então, esse processo de edificação ele é muito importante dentro da igreja. Né? E é interessante ver como estamos sendo juntamente edificados. O trabalho de edificação é um trabalho, de novo, de comunhão, de estar junto, de aprender junto, de um ensinar o outro aprender, da gente se edificar. Para quê?
E para que serve isso? Para a gente se tornar a morada de Deus por seu Espírito. Então tem um propósito nisso, e esse é o propósito de Deus. O terceiro, eu gosto muito também, né, que fala sobre o rebanho, que Cristo é o pastor. E né, o difícil, acho que fala mais, né, para a razão, para a gente, né, quem é engenheiro, arquiteto, entende isso bem. E aí Jesus afirma, né, de novo, em João 10:7, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. João, de novo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E em 10:14 ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então aqui tem algumas coisas importantes, né, da gente ver nessa figura. Primeiro, Jesus é a única porta de entrada. É a única, não tem mais nada. Não existe outra porta de entrada, né, para ser parte desse rebanho. Segundo, é o cuidado e o sacrifício que Cristo fez por todos nós. Né? E ele dá a vida, né, pelas suas ovelhas. E aí tem algumas coisas, né, que são interessantes, né? A gente olha o cajado, né, ou a vara do pastor, e o bom pastor, ele não dá cajadada não, viu? Ele conduz, né? Ele dá um empurrãozinho, né? Ele guia, né? Então Cristo é aquele que tem que guiar a gente. Esse é um conceito importante. O outro, né, é das ovelhas, né? E como as ovelhas estão juntas, né? E a gente pode ir até para outras parábolas, lembrando, né, de como que o pastor vai atrás das ovelhas perdidas, mas as ovelhas estão juntas ali, ó, uma coladinha na outra, né? Se alimentando, crescendo, sob o cuidado do pastor, né? E essa imagem para mim foi bonita de ver, né? O pastor ali olhando enquanto as ovelhas estão juntos. E o último, que é eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então fala do relacionamento aqui que a gente tem que ter com Deus, né, e de Deus conosco. Então Deus conhece cada um de nós que está aqui, conhece o coração, a mente, né, como que a gente levantou hoje, se a gente estava mais feliz, mais triste, às vezes levantou feliz e, né, meteu o dedinho na porta e já ficou bravo, né, o filho levantou torto e a gente ficou nervoso, aí senta depois e fala, a gente é assim, Deus sabe de tudo isso, né, de como a gente foi dormir, de como a gente levantou, né, Deus sabe das nossas ambições, do que a gente quer, de como a gente sente, o que a gente sofre, o que a gente não sofre. Mas é muito confortante saber que Cristo é o nosso pastor, e ele que está nos guiando, né, com um cajado de amor, né, que nos guia, que nos orienta, né, que às vezes a gente decide ser uma ovelhinha meio rebelde, né, a gente vai nos lugarzinhos, se machuca, né, às vezes a gente entra, tem espinho, e, né, porque Deus mantém a nossa, né, liberdade, a gente tem a liberdade de tomar as nossas decisões, sejam elas certas ou erradas, a gente escolhe caminhos, às vezes, né, que não são os caminhos que Deus pediu, mas é bom saber que tem um pastor que conhece e que ele vai buscar a gente de volta, né, e que ele vai atrás da gente. A questão da gente estar aberto para escutar, ouvir e estar disposto a voltar. Então esse é o terceiro, né, que é o rebanho em que Cristo é o pastor. E o último, vou falar para vocês, é um dos que eu mais gosto, né, da noiva sendo Cristo o noivo. Então, 2 Coríntios 11:2 diz, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. E Efésios 5:25-27 diz, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E esse paralelo é muito legal, né? Mas tem uma coisa que é interessante, né? Pelo menos eu vou falar da minha experiência, né? Quando eu
estava buscando uma esposa, né? Eu era jovem, aí você, né, vai, e a gente busca alguém que cumpra os critérios nossos, né? A gente é jovem, a gente está procurando, né, beleza, alguém que tenha, né, afinidade com a gente, que esteja disposto a ter uma vida junto, né? Mas Cristo não fez assim, e ele fez ao contrário, né? Ele não escolheu a esposa dele para a gente como a gente, né, talvez escolheu a nossa esposa, ou as esposas escolheram o esposo. Ele escolheu uma mulher improvável. Ele não escolheu uma mulher nem atraente, nem inteligente, ou até mesmo uma mulher fiel. Porque antes de Cristo nós não éramos nada disso, né? E Deus, assim mesmo, o que ele faz? Ele decide torná-la, né, atraente, sábia e fiel, ao custo do seu sacrifício, que foi a própria vida. Então é legal porque a história aqui é o contrário, né? Se a gente for olhar no versículo 25, né, de Efésios, como que começa ele? Começa com o amor de Cristo, assim como Cristo amou a igreja. Depois, o que ele faz? Ele se entrega a si mesmo. Para que ele faz isso? Né? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E aí sim, depois disso, né, é através do efeito santificador do sacrifício de Cristo que a igreja se torna gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, né? Então é legal porque é uma história, né, talvez diferente do que a gente viveu nessa ordem das coisas e como ela aconteceu, e que, na verdade, esse processo da igreja gloriosa, a gente tem que ser claro, né, ele não é necessariamente hoje, mas é a igreja, né, no final dos tempos, ela é assim, mas Deus vê, da mesma maneira que Deus nos vê a cada um de nós sem culpa e sem pecado, não é porque a gente é perfeito, não, mas através do sacrifício de Cristo. Da mesma maneira ele vê a igreja, né, sem culpa, sem mancha, sem ruga, porque Cristo morreu pelos pecados de todos nós, e pelos pecados da igreja, né, que nós temos também como coletividade, a gente pode dizer assim. E é muito legal ver isso, né, que o amor de Deus precede o embelezamento da igreja, né, e não porque, né, Deus nos admirou primeiro. Então ele se entrega pela igreja e ele limpa a igreja da culpa de todo o pecado, né, que é o processo de santificação, né, e ele limpa. Então isso é muito bonito, né, e a experiência, né, de a gente lembrar, né, que como um casamento, né, é uma jornada de santificação em que Cristo é o único que é santo nessa relação, né, e é lindo ver o Espírito cuidando e confortando de todos nós nessa jornada, e que Deus já nos vê como santos, como igreja santa, pelo sacrifício de Cristo, não pelo nosso merecimento como homens e não pelo nosso merecimento como igreja de Cristo. Então, né, lembrando, né, Cristo amou a igreja antes da gente ser atraente, ele se entrega pela igreja, ele limpa, e é somente através de Cristo e seu sacrifício ela pode ser apresentada a Deus como santa e inculpável, né, não por mérito da igreja. Então, para terminar aqui, né, eu queria só lembrar, né, a gente tem 4 figuras, né, que a gente falou hoje na aula. Lembrando que Cristo, né, em todas elas, ele é o cabeça, ele é a pedra angular, ele é o pastor e ele é o noivo. Né? E nós, membros, somos, né, figuras associadas ao corpo, a esse edifício em construção e em edificação, ao rebanho que precisa de cuidado, né, que precisa de guia, que precisa de estar junto, e a noiva, né, que não era nem santa, nem bela, talvez nem sábia, quando foi escolhida, né, mas que através do noivo tá nesse processo, né, de embelezamento, está no processo de santificação,